aí, gente, tudo certo com vocês? Hoje eu vim trazer uma proposta de vídeo super bacana pra vocês. Eu vou mostrar os piores erros na maquiagem e a forma correta, né, de fazer. Porque eu sei que algumas pessoas ainda cometem alguns errinhos na hora de maquiar. Talvez porque não saiba a forma certa de fazer ou porque acostumou fazer dessa maneira. Então eu vou mostrar pra vocês a diferença de fazer da forma correta e da forma errada. Não que na hora de maquiar tenha uma forma correta, mas tem alguns truquezinhos aí que ajuda a maquiagem a ficar melhor, faz com que fique mais bonito e tudo mais. Tá bom. Então, bora conferir esse vídeo que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal e de correr lá no meu Instagram e seguir por lá também, porque é muito importante ter vocês por lá. E não deixe também de avaliar esse vídeo. Agora sim, bora lá conferir. Então nós vamos iniciar pela preparação de pele, que eu sei que é algo que muita gente tem dúvida e ainda não tem o jeito certo de fazer. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as duas formas. A forma que muitas meninas ainda fazem e a forma correta, né, de se fazer uma preparação de pele boa. Então eu vou fazer desse lado aqui a forma incorreta e desse lado aqui a forma correta de se fazer a preparação de pele. E eu vou iniciar então hidratando o meu rosto. Eu vou hidratar o rosto inteiro porque eu acho que isso é essencial na maquiagem. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo faz e que independente se você vai fazer maquiagem ou não, é importante hidratar o rosto. Então por isso que eu vou hidratar o rosto inteiro. Rosto então hidratado, agora eu vou iniciar a preparação de pele. E uma coisa que a gente não tem o costume de usar, mas que faz muita diferença na maquiagem é o primer. Então eu vou usar somente de um lado, pra ver se dá pra perceber um pouco a diferença que ele faz na pele. Então o que eu vou usar é esse daqui da Vult. Isso é Ruby Rose, menina. Eu sempre uso e eu gosto bastante. Pro meu outro lado, eu já vou vir direto com a base e aplicando, né, da maneira errada. Que muitas meninas têm o costume de colocar somente um pinguinho de base, né, e espalhar com o dedo como se fosse um hidratante. Isso é muito ruim na hora de maquiar, porque isso tira a base ao invés de depositar. Então é assim, ó, que às vezes fazemos, né. Ó, espalhando com o dedo, você sempre arrasta ela e ela para em um lugar só. Por isso que eu não sou a favor de passar base arrastando com o dedo. Se for usar o dedo para aplicar a base, dá batidinhas que é melhor do que arrastar. E ó, quase nem dá diferença na pele. Agora eu vou aplicar a base então do jeito certo, que seria com uma esponjinha umedecida, ou então com pincel de topo reto, ou aqueles kabuki que são pra... Kabuki é de topo reto, né? Eu vou usar a esponjinha dessa vez, porque é o que eu tenho mais facilidade, né, de usar. Então é muito importante também você usar as coisas que você tem mais facilidade. E pra aplicar a base desse lado, eu não vou economizar produto. Na verdade eu deveria, né, porque a minha base já tá acabando. O carro dos ovos está passando nesse exato momento. E parece que parou na frente da minha rua. Eu vou aplicar bastante base, porque é o que eu faço de costume. Eu gosto de bastante base, porque eu entendo que quanto mais base eu aplico, mais cobertura dá. Só que tem um tanto exato, né, de aplicar. Não precisa também se empatufar de base, que vai fazer com que a pele fique bonita e dê diferença do que você fez. É a forma com que você aplica os produtos. Gente, agora tá passando o carro do gás. E olha como a cobertura já fica diferente. Então agora do lado errado eu já vou vir direto com o corretivo de correção, porque sabemos que tem dois tons, o pra corrigir e o pra iluminar. E quando a gente não tem muita praticidade ou muita confiança na maquiagem, a gente opta por passar menos produto, por fazer quase nada na pele. Então, ou então muitas vezes só aplica o corretivo, não passa base. Eu vou aplicar aqui já o corretivo direto, o de correção, somente nas olheiras. E vou aqui, ó,
correta, que seria para aplicar esses corretivos de correção, né? Seria assim mesmo, tipo, na zona que você quer corrigir. E eu vou aplicar também um pouquinho aqui, ó, que em mim é um pouquinho escura essa região. E é onde a base, por exemplo, não fixou direito. E com o dedo, eu vou dando batidinhas. Eu não arrasto isso, porque senão não adianta passar os produtos na pele se você vai arrastar e tirar tudo dali. Então a batidinha, ela vai fazer com que concentre o produto em um lugar só e ele realmente faça um efeito, né? Olha como já dá diferença um lado pro outro. Agora eu vou fazer a iluminação aqui, aproveitando, né, já do lado certo. Ó, venho bem aqui, ó. E eu gosto sempre de puxar um pouquinho pra cá. Rosto iluminado, rosto sem iluminação, porque geralmente ou a gente usa o corretivo de iluminação ou a gente usa o corretivo pra correção. Eu usei o que normalmente muitas meninas usam, que é o de correção e não iluminam o rosto. Então agora eu venho com o meu contorno da Vult em bastão e vou iniciar os contornos do rosto. E o que a gente faz geralmente que faz com que o contorno fique errado? Eu não sou contra fazer bico, fazer qualquer coisa que marque o rosto, só que você precisa saber como que você vai marcar. E quando a gente faz aquele biquinho de peixe, geralmente o traço fica bem baixo. E se você for traçar o seu contorno baixo, onde marca o biquinho, vai ficar com o rosto caído. Então eu vou fazer aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. E o que muitas meninas ainda fazem é o contorno reto aqui, ó. E só aqui. Não que maquiar tenha o jeito certo ou o jeito errado. Você precisa fazer de uma maneira que você se sinta melhor e que valorize a beleza que você já tem. Porque não adianta você ir lá e fazer sua maquiagem e se sentir feia. Você precisa fazer maquiagem para se sentir melhor, não pior. Então, por isso que tem os jeitos que valorizam melhor aquilo que a gente já tem. Ó, na hora de esfumar, geralmente a gente arrasta tudo pra um lugar só e só faz movimento de vai e vem. Aí leva tudo pra um canto só. E olha como isso faz com que o rosto fique caído. Real, de verdade, isso cai muito o rosto, isso não fica legal. Então sempre tem um jeitinho de você aprender a fazer maquiagem da maneira mais correta. Veja bastante tutoriais aí no YouTube, veja bastante vídeo de meninas que se prontificam a tá ensinando, a tá mostrando o jeito que elas fazem que dá certo. Então tem sim a maneira com que vocês aprendam a fazer maquiagem e que, né, facilita. Agora eu vou aqui aplicar então o contorno do jeito que eu faço, que é o jeito que eu acredito que seja o mais correto. Ó, eu não faço mais o bico porque eu não tenho mais essa mania de ficar traçando os lugares do meu rosto, porque eu conheço o meu rosto, então é importante também você conhecer o seu rosto pra você fazer a maquiagem ficar legal. Então eu venho aqui, ó, nesse ossinho onde a gente aplica o iluminador, mas não nesse ossinho, um pouquinho abaixo dele. Ó, rente ao finalzinho aqui desses cabelinhos. E eu traço em sentido a boca. Olha como já fica diferente o traço. Aí eu vou subindo ele aqui, ó, mas bem de leve, e já trago aqui pra testa. Aí eu gosto de marcar um pouquinho aqui e um pouquinho o queixo. Nariz também, né? Nariz também, porque o nariz não pode faltar. Na hora de esfumar esse contorno, eu faço o movimento de vai e vem aqui na parte de baixo do contorno que eu coloquei. E quando chega aqui em cima, eu vou arrastando pra baixo assim, ó. Aqui na pontinha eu também arrasto. Aí eu volto com a esponjinha pra suavizar tudo. E eu uso a bundinha da esponjinha aqui, ó. E olha como fica diferente o contorno. Aqui eu queria afinar o meu rosto, só que eu deixei ele caído e mais cheinho. E aqui, como eu fiz da maneira correta,
o rosto ficou mais harmônico, ele ficou mais desenhado e não ficou nada marcado. Eu vou aqui então agora selar a pele. Uma coisa que muitas meninas ainda têm o costume de fazer é usar mínima coisa de pó. E somente o pó do tom do rosto. Por exemplo, eu vou usar essa paletinha aqui gigante da Ruby Rose. E vou pegar o tom de pó meu aqui. Ó, mínima coisa. Já vou selar meu rosto inteiro. E o jeito que eu faço, que eu acredito que seja a maneira mais correta, né, de selar a pele. Porque se a gente passou muito produto cremoso, a gente precisa selar muito. Então, pra isso, eu gosto bastante de usar pó banana pra selar as regiões mais claras do meu rosto. Eu vou aqui usar o meu pó de contorno da mesma paletinha, eu sempre uso esse aqui do meio. Da mesma maneira que eu apliquei o contorno cremoso, eu aplico em pó. Primeiro eu vou fazendo assim, ó. Aí quando chega aqui eu faço um movimento circular. E eu não subo muito com esse contorno aqui nessa região pra não avançar muito e chegar lá na olheira e fazer com que eu fique com olheira, né? Agora eu vou remover aqui, ó, o excesso de pó, já com o meu tom de pó. E agora eu vou selar o contorno do jeito errado, que geralmente é o que a gente faz. Sempre vem no tom de bronzer da paletinha, né? E vai lá selar a pele. Não que isso seja errado, fica lindo desde que você faça do jeito certo. Então, vou fazer igual a gente fez, ó, pra aplicar o contorno. Vou aplicando somente por cima. E olha a diferença, gente. Dá muita diferença mesmo aplicar o produto do jeito certo. Agora é a parte que eu tava mais ansiosa pra mostrar pra vocês que sim, tem um jeito certo, que é aplicar blush. Tem um jeito certo sim de aplicar o blush, que muitas vezes a gente pesa um pouquinho na mão, muitas vezes é por gosto e outras vezes é porque pesou mesmo. Então eu vou mostrar o jeito certo de aplicar o blush primeiro. Eu sempre gosto de usar esse duozinho aqui da Playboy, porque vocês já estão cansados de saber. Então eu pego sempre o tomzinho mais laranjinha, misturado bem pouquinho com esse amarelado. Porque assim vai equilibrar um pouco o tom e não vai ficar tão forte no meu rosto. Aí eu pego um tanto considerável e retiro o excesso. E dou aquela risadinha famosa. Aí eu venho aqui, ó, na massazinha do rosto onde traça, onde marca, né? E vou arrastando pra cima do contorno. Mas é bem de leve. Eu volto com o meu pincel mais fofão e vou esfumando, né? E agora eu vou fazer do jeito errado, que é, às vezes a gente faz mesmo por não perceber, ou então não sabe mesmo a forma de aplicar blush, que é aplicar ele por todo o rosto, praticamente. E o blush, a gente precisa entender que ele não é o contorno. Apesar de que tem alguns tons que dá pra usar para as duas formas, não é contorno, então não substitui. E isso é o que muitas meninas ainda faz, que é aplicar o blush por cima do contorno e você não sabe o que é blush, o que é contorno, fica uma bagunça. E daí muitas vezes elas desistem de fazer a maquiagem porque acham que não ficou legal. Mas calma que tudo tem um jeito. Ó, então a gente sempre dá a risadinha, mas pesa na mão e já traz tudo aqui pro contorno junto. Agora eu vou aplicar também o iluminador, porque sim, tem o jeito mais correto de aplicar o iluminador. Não que seja o jeito correto. O iluminador eu acho que é uma coisa muito pessoal, vai de cada um o jeito de aplicar. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta muito. Então, isso não significa que se não tiver iluminador na sua maquiagem, ela vai estar errada, de jeito nenhum. Mas vai muito de gosto. Só que tem um local certo de você aplicar o iluminador, que é aqui, ó, nesse ossinho aqui, é mais ou menos um dedo abaixo do seu olho, tem um ossinho. É aqui que a gente sempre aplica o iluminador. Então, eu gosto sempre de usar essa paletinha aqui de iluminador da Ruby Rose. Então, você pega um pincelzinho aí do seu gosto e vai aplicando aqui, ó. Eu gosto de trazer ele até mais ou menos aqui, ó, na bochechinha, porque quando eu der uma risadinha, ele vai estar iluminado também. E eu vou aplicar aqui agora, então, o iluminador do jeito que às vezes eu vejo que muitas meninas se confundem na hora de aplicar, que é assim, ó. Por cima da onde aplicou todo o blush e vai descendo. E o iluminador a gente precisa ter um limite para aplicar também,
Porque apesar de que é bonito, é uma coisa muito pessoal, ele precisa ser um pouquinho limitado, porque é uma coisa que chama atenção. Então, pra preparação de pele é isso. Eu vou só fazer minha sobrancelha aqui pra finalizar o vídeo certinho. A sobrancelha também tem o jeito certo de fazer e o jeito errado. Eu venho com uma sombra de olho mesmo, do tom da minha sobrancelha, do tom dos meus pelinhos, né? Eu gosto de usar bastante esse tomzinho aqui, ó, dessa paletinha da Ruby Rose, que inclusive tá cheio de base aqui na tampa. E eu vou só evidenciando o desenho da minha sobrancelha. Por exemplo, aqui ela tem umas falhinhas, então eu vou cobrir essa falhinha. E aqui na frente, eu venho aqui, ó, faço um tracinho reto aqui embaixo e venho com a pontinha do pincel puxando pra cima. Aí eu venho com um pincelzinho sujinho de base, né? E vou recortar a minha sobrancelha. Sobrancelha pronta. Eu antes gostava muito de deixar minha sobrancelha mais marcada, mais forte, assim, para as pessoas verem mesmo. Só que isso varia de época, né? Porque agora eu tô gostando da sobrancelha um pouco mais natural. E agora eu vou fazer da maneira que muitas meninas fazem a sobrancelha, que é deixar ela bem marcadona, que é uma coisa que eu fazia antes também, como eu disse. Mas às vezes a gente acha que precisa escurecer muito a sobrancelha. Então, e engrossar muito, né? Então é isso que muitas meninas ainda fazem, que é engrossar a sobrancelha, do começo até o final. Não que seja feio você engrossar a sua sobrancelha, mas eu acho que fica mais harmônico a sobrancelha um pouco mais grossa no final. Não tão grossa na ponta e tão marcada assim na ponta. Ó, então aqui, ó, na ponta não tem degradê, é tudo reto, tudo a mesma coisa. E olha como fica diferente o rosto quando você muda muito o formato da sua sobrancelha. Então a preparação de pele foi isso. Vou trazer aqui pra vocês a diferença entre você fazer de um jeito que favoreça o seu rosto, que deixe ele mais harmônico. Não dizendo que tem o jeito certo de maquiar ou que tem o jeito errado de maquiar, porque eu acho que a maquiagem não tem que ser uma coisa complicada, mas sim tem alguns truquezinhos aí que ajudam a maquiagem a ficar melhor, você conseguir maquiar melhor. E como eu disse antes, é tudo questão de você usar coisas que você tenha a facilidade de usar. E a maquiagem eu acho que é isso, ela precisa ser uma coisa fácil, não tem que ser uma coisa difícil. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ia até aqui fazer a preparação do olho, né? Mas eu vou deixar para um próximo vídeo, que se vocês comentarem bastante aqui falando o que querem, eu trago para vocês o jeito errado de fazer um esfumado e o jeito certo. Vai ter continuação desse vídeo, mas se vocês me pedirem bastante e deixarem bastante o seu joinha aqui pra mim e se inscreverem bastante aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Corram lá no meu Instagram, me seguir por lá também, porque é muito importante ter vocês lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!